Oi pessoal, tudo bem? Vamos gravar o nosso segundo vídeo a respeito das urgências que não devem ser controladas do nosso corpo. Hoje a gente vai falar sobre a eliminação de fezes. Eu não sei se a eliminação de fezes ou a eliminação de gases ganha, qual delas ganha num sentido de que as pessoas mais retêm, né? Então a gente vê várias questões sociais que apontam para que a gente via de regra, não contemple essas necessidades, né? Principalmente se a gente está fora de casa ou se algo está acontecendo. E hoje, então, a gente vai falar a respeito desse malá, ou seja, desse resíduo do nosso corpo, que se chama purisha em sânscrito e que nós chamamos de fezes. Para a gente falar de fezes, vamos começar falando então do intestino grosso. Nosso intestino grosso, hoje a ciência moderna já reconhece que ele produz quase tantos neurotransmissores quanto o nosso cérebro. Então, isso é um dado que pode assustar algumas pessoas, mas que mostra a importância desse órgão para o nosso organismo, né? Eu estive há mais ou menos uns 2 anos atrás em um congresso, participando de um congresso na Índia, onde havia um médico falando única e exclusivamente a respeito desse tema. Qual a ligação do intestino grosso com o sistema nervoso e qual a autonomia do intestino grosso nas funções do sistema nervoso. E foi algo impressionante, algo muito legal de assistir. Teria que entrar em detalhes mais técnicos aqui, mas em última análise, a gente tem ações que antes eram consideradas originárias do sistema nervoso central e que hoje a ciência moderna já reconhece que elas começam a ser comandadas lá nas células do intestino grosso. Então, isso mostra pra gente o quanto é importante você cuidar do seu intestino. Nos hospitais da Índia, onde se trabalha com Ayurveda, claro, existe uma ferramenta do Ayurveda chamada Basti, que são os enemas, né, que são muito utilizados, principalmente quando a gente está falando em desequilíbrios que acometem a mente, o sistema nervoso, né? Eles sabem o quanto é importante cuidar do intestino, ter o intestino limpo, ter o intestino hidratado, lubrificado, né? E o quanto é importante manter a flora intestinal em dia, tá? O que a nossa alimentação, recheada de conservantes e todas as coisas que a gente sabe que existem nela, vai causar os mesmos desequilíbrios da retenção dos gases, que nós já falamos lá no primeiro vídeo da semana passada, e também vai causar alguns outros desequilíbrios, como, por exemplo, uma retrointoxicação ainda mais forte do que a retenção dos gases, né? Nós temos as fezes como uma substância de resíduo, né? E esses resíduos ficam presos dentro do seu intestino e as paredes do intestino elas são muito permeáveis, né? Existem alguns elementos essenciais que são absorvidos lá no intestino grosso, né? Então a Ayurveda vai dizer que lá no intestino grosso se absorvem líquidos, né? Se absorvem sais minerais, né? e outras substâncias. E quando você tem uma substância tóxica, como são as fezes, encostando em uma substância, em uma parede muito permeável, como são as paredes do intestino, você vai retroalimentar o seu corpo, vai retroalimentar a formação dos seus tecidos com essas toxinas, com esses resíduos. Isso vai causar cada vez mais intoxicação. Não é à toa que antigamente se dizia que uma pessoa que estava nervosa, brava, né, antigamente e hoje ainda, né, se diz que uma pessoa está enfesada, né? Não é à toa que esse termo é usado para discorrer e para falar de pessoas que têm um comportamento emocional não muito agradável. O intestino grosso, ele é a sede principal, ele é a casa do dosha vata, é lá que o vata se forma, é lá que ele nasce. E quando nós prendemos as nossas fezes, não evacuamos de maneira corriqueira, isso vai gerando cada vez mais um agravamento de vata no corpo.
e os subdoshas de vata, que são responsáveis pelos movimentos, acabam levando essas toxinas para todo o seu corpo. Então, toda vez que você sentir vontade de eliminar fezes e sentir também aquela vergonha, aquele medo, né? Eu já tive relatos absurdos de pessoas com medo de eliminarem suas fezes por vergonha ou porque foram ensinadas assim, né? Coisas realmente que são destrutivas para o organismo. Quando você tiver essa vontade, obedeça ao seu organismo, dê o seu jeito, procure um lugar, porque realmente ele está pedindo para jogar fora aquilo que não vale mais nada, aquilo que não presta mais e que, se você deixar, vai colaborar na produção dos seus tecidos. E aí eu não preciso dizer que tipo de tecido você tem se formando no seu corpo. Bom, pessoal, muito obrigada por assistirem. Esse vídeo vai completo para o IGTV e para o YouTube. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil e até o próximo vídeo. Namaskar.